ministro da Fazenda, Fernando Haddad, enfim anunciou o ajuste fiscal e os cortes. E o que é a isenção de imposto de renda para quem recebe menos de 5 mil? E os militares? Tem um monte de assunto aí para discutir. Quem vai explicar os detalhes para a gente é o Pedro Zambarda aqui no Plantão no Meteoro. Pedro veio, tava nessa expectativa, vem, enrolou, chegou. Conta pra É, gente, é, o que é o tem? teto do liberalismo, né? A gente fala de teto de gastos, a gente chegou aqui no teto da ideologia liberal, né? Quão mais à esquerda o liberal pode ser? Talvez seja o ajuste promovido pelo Fernando Haddad. Eu também tô contigo, Sofia. A gente tava falando nos bastidores que foi melhor do que o esperado. Acho que começa algumas coisas importantes. Tem uma coisa também que é preciso ser dita também. Independente do Haddad ser quem ele é, e eu defendo que o pensamento econômico no Brasil ele ficou muito nocivo depois da ditadura, porque basicamente, né, Sofia, são todos ministros neoliberais, né? Não tem. Outro dia eu tava perguntando pro Maringoni, teve algum ministro que fugiu? Ele falou, cara, sei lá, tinha o Dilson Funaro no Sarney. Quem é que lembra do Dilson Funaro? Tipo, Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar, Pois sinceramente. me falaram desse nome, e não deu certo, né, porque a economia no tempo do Sarney foi horrível. Então, o pessoal lembra mais recentemente do Guido Mantega, mas o Guido Mantega também teve muitas medidas bastante liberais, apesar de ter sido um ministro que confrontou o Henrique Meirelles, fez a tal da marolinha na crise de 2008 com as reservas cambiais que a gente tinha. Enfim, a gente teve algum desvio, mas assim, a grande tônica do Ministério da Fazenda é privatiza, vende, corta, achata, é o ministro que faz esse tipo de coisa. O que eu achei desse pacotaço do Haddad é que ele, pelo menos, Sofia, parece estar atacando os pontos certos. Ainda temos que levar em consideração que, mesmo atacando os pontos certos, saúde e educação podem ser afetados por esse ajuste, tá? Então, não tá descartada os nossos temores antes do anúncio. Então, a gente tem que ficar bem esperto e continuar pressionando o governo para eles não terem ideias mirabolantes no meio do caminho, porque o Haddad diz, inclusive em coletiva, que a diferença do arcabouço para o teto de gastos é que ele pode ser discutido. Então, ele pode ser tanto melhorado quanto piorado, inclusive. Então a gente tem que ficar bem esperto assim do que vai ser. A BBC fez dois E a gente compilados tem que lembrar, né, que isso tudo ainda tem que passar pelo legislativo. E o legislativo pode começar a desgastar. E é sempre um jogo, gente. O Haddad vai tentar agradar a gente, o legislativo vai lá e piora, e às vezes ele entrega uma versão pior do que a do legislativo só para provar. Isso já aconteceu nesse processo todo. Então, vamos ficar bem esperto a respeito disso. A BBC fez um apanhado em duas notas. Então, coisas que vocês precisam saber. O pacote é para economizar 327 bilhões, tá, gente? São 327 bilhões de gastos públicos até 2030. É o que a Sofia falou, já começa o pressuposto errado, porque ele prevê, essa matéria do Terra que é a primeira, Sofia, o link que eu tô falando agora, ele já prevê, assim, que gasto público é um problema, que a gente não pode simplesmente... É aquela lógica da economia doméstica para o orçamento público, né? Então, as principais medidas anunciadas, o salário mínimo, o governo anunciou que vai limitar a valorização do real do salário mínimo, a mesma regra do arcabouço. Isso significa que o salário mínimo vai continuar tendo ganho acima da inflação, mas o crescimento real será limitado a 2,5% ao ano. Então, se o Lula decidir aumentar mais o salário mínimo, não vai rolar, por exemplo. Já começa por aí. Abono salarial. O governo fixa uma renda de até 2.640 para ter direito ao abono salarial e institui uma cláusula para que o valor seja corrigido anualmente pela inflação até chegar em 1,5 salário mínimo. A projeção, segundo o governo, é que isso aconteça em 2035. Atualmente, quem tem direito ao abono as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, que é de 2.824. Se a coisa continuar como está, isso vai diminuir para 2.640. Aposentadoria dos militares, daqui a pouco a gente vai ver uma matéria específica sobre isso. Alguns benefícios vão ser extintos, como a transferência de pensão e a morte ficta, que permitem que parentes de militares desligados continuem a receber pensão, como se o militar estivesse falecido.
Também será fixada em 3,5% da remuneração a contribuição do militar para o Fundo de Saúde. Além disso, será estabelecida uma idade mínima para aposentadoria dos militares. A idade ainda não foi divulgada pelo governo. O impacto da medida que afeta os militares, segundo o governo, é de cerca de 2 bilhões por ano. Ou seja, tudo isso para, 2 bilhões é troco, tá, gente? Nesse pacotaço todo do Haddad, dá para cortar mais. Dá para cortar muito mais. Mas é um começo. Não vamos ser totalmente pessimista nisso. Recursos da educação. A partir de 2026, o PED-6, programa que prevê pagamentos mensais e uma poupança a estudantes de baixa renda do ensino médio, será incorporado ao orçamento da educação. Atualmente, ele é pago por meio de um Fundo de Garantia de Operações, o FGO, que está fora das regras do arcabouço fiscal. Outra medida reserva 20% dos recursos da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, para garantir a expansão da escola em tempo integral. Isso aqui me assusta um pouco, porque pode sinalizar também um problema para a questão da saúde. Botar todos os cestos num único recipiente, no caso da educação, eu não sei, pode ser um negócio aí que eventualmente, para cortar, fica mais fácil, sabe, Sofia? Você vai simplificando, depois para cortar fica mais fácil. Uhum. Imposto de renda, que foi a principal medida, e essa foi um grande acerto. Em paralelo aos cortes de gastos, o governo anunciou mudanças na tabela de imposto de renda a partir de 2026. Uma delas é a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Atualmente, o limite da isenção é de R$ 2.824, que são 2 salários mínimos. Com isso, aqueles que ganham até 7.500 mensais pagarão também uma alíquota menor. Essa foi uma dúvida que eu vi em muitas lives que eu participei hoje de manhã, que o pessoal falou, mas a isenção vai afetar só quem ganha 5 mil? Quem ganha 6 mil já paga igual o cara que ganha 50 mil reais? Não. Tem uma progressão que o governo vai divulgando aos poucos, que as pessoas também que ganham um pouco mais de 5 mil reais também vão ter direito a uma alíquota maior, e as pessoas que ganham 50 mil mensais, que não é você que tem uma casa na praia, que não é você que vai uma vez para Disney no seu ano, não é você que vai ser taxado, e tem que taxar esse andar de cima. Esse cara que ganha 50 mil, ele tem que pagar mais IR do que você. Não é possível isso. Com certeza. E eu acho bem interessante como o mercado fica, tem que cortar imposto, ok, vamos contar imposto para quem ganha menos de 5 mil. Ah, não, aí não. É isso aí. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos entender aí direitinho como as coisas funcionam. Uma coisa importante que o Brasil, de fato, lembrou aqui, Sofia, a isenção de IR, nesse outro link, para 26 milhões de pessoas, que é esse de até 5 mil reais, custará o equivalente à renúncia de quantas empresas? 75. Não dá 26 milhões para 75. Cara, não dá 100 empresas. Então é isso. Isso, gente, se chama desigualdade. Quando você quiser ver o que significa desigualdade, pense que 75 empresas, de renúncia fiscal de 75 empresas equivale à isenção de imposto de renda de 26 milhões de pessoas. A Globo sozinha tem de isenção fiscal, e vocês vão ver um corte daqui a pouco que a gente vai inserir aqui no nosso corte. A Globo sozinha tem 150 bilhões de isenções fiscais. O maior grupo de comunicação do Brasil. E aí, sem mais delongas, Sofia, eu queria mostrar um pouco das explicações do Haddad. Ainda tem muita coisa que vai ser esclarecida. Eu acho assim, no frigir dos ovos é um caminho interessante. Eu acho que se isso for seguido à risca, o Lula tem grandes chances em 26. O problema é que qualquer coisinha pode dar um problemaço. Então vamos ver. E como? A gente vai... No corte do Metrópolis, eu tinha uma matéria da BBC depois, mas como eu já li na outra. Então tá beleza, então vamos direto pro próximo. Isso. Aqui. Metrópolis. Vai permitir chegar a esse resultado. Como isso vai ser compensado? Pessoas que hoje têm renda e não pagam imposto, uma renda superior a 50 mil reais por mês, ou seja, 600 mil reais por ano, né? Elas vão passar a pagar um mínimo. O que significa isso? Vamos supor que uma pessoa tenha aluguéis, tenha salário,
tenha dividendos, tenha juros. Ela vai somar o que ela recebeu, qual foi a sua receita, e ela vai calcular 10% desse valor que ela recebeu, em todas as rubricas aí. Recebeu, vamos supor que ela tenha uma renda anual de R$1 milhão, ou de R$600 mil para pegar o começo da escadinha, R$600 mil. Aí ela vai fazer a conta o seguinte: eu paguei 60 mil de imposto de renda? Não, eu paguei 35 mil de imposto de renda. Eu vou ter que recolher 25 mil para completar os 60. O mesmo vale para a pessoa que ganha 1 milhão. Agora, suponha que ela ganha 600 mil e ela pagou 80 mil de imposto de renda. Ela não é atingida pela medida. Ou seja, nós estamos fazendo um conceito novo de imposto de renda mínimo, considerada toda a renda da pessoa e considerado tudo que ele pagou de imposto de renda naquele exercício. É aquele negócio, né? É novo só para o Brasil, né? O mundo todo já faz isso e, tipo, a gente está engatinhando ainda nisso. A última coisa que eu separei no roteiro, Sofia, é o seguinte: de um tempo atrás, o Leandro Demore falou, dados que foram liberados, inclusive, pela própria Fazenda, pela própria pasta do ministro Haddad, das empresas que têm isenções fiscais. Essas empresas que poderiam contribuir bastante, assim, para o nosso ajuste fiscal. Vamos dar uma olhadinha quem são os caras que não pagam imposto de verdade. 140 bi, se eu não estou mal de matemática, né? Dá 100 pau, né? 100 bi. Uhum. 100 bi. 100 bi. Eu sempre faço a conta, Vivi. Eu gosto de fazer, para nós, um exercício com a galera. Depois eu quero comentar só a primeira tela lá, porque tem duas coisas importantes que eu acho que dali já dá para a gente entender mais ou menos, porque, claro, cada setor vai ser analisado especificamente, olha essas empresas aí, separadamente, gente, né? Mas olha só, Seara Alimentos, que está em segundo, 373 bilhões, eu não sei qual é o tempo disso, né, Vivi? Em quantos anos, né? Eu não imagino que seja um ano só, claro, né? A Globo, não vamos nem falar, né? Não vamos nem falar. E a Aurora Alimentos, a Seara e a Aurora, até disposições em contrário, e eu as conheço muito bem, inclusive a Aurora é uma empresa que as duas são empresas do meu estado, né? A Aurora tem um frigorífico na cidade onde eu nasci e me criei, né? Um frigorífico de abate de suínos. Elas são... Eu vou dar um pausezinho aqui só para apontar ali BRF Alimentos. Eu acho que muita gente pode não saber do que se trata, essa que é a empresa que tem mais... Sadia e Perdigão, gente. Exatamente. Tá? São as maiores empresas. A Qualy também, né? Que eu acho que muita gente acaba usando também. Só para o pessoal saber do que se trata. Sabe o agro que foi beneficiado com 400 bilhões do Plano Safra? São todas essas galeras mesmo, porque você fala, pô, mas a Globo não é do agro, mas a Globo é financiada pela publicidade do agro. E como? Então são todas mesmo dessa lista. Exato. Só que, Vivi, eventualmente elas podem ter esses benefícios por serem cooperativas. Aí cooperativa, você imagina um mundo diferente, né? Você tem os cooperados, então você tem uma distribuição de lucro para os cooperados. Há muito tempo já se coloca em dúvida essas cooperativas. É como as cooperativas de crédito, Sicredi, Sicob, né? O quanto elas são cooperativas hoje? O quanto elas transferem a renda e os seus lucros para os cooperados? É cada vez menos, uma parcela ínfima. Então elas acabam usando os benefícios fiscais com a desculpa de serem empresas diferentes, não estão sob o controle de mega capitalistas, não têm um dono único, não estão pensando só nisso, elas são cooperadas, mas na prática, o quanto elas são cooperadas? Na prática, o quanto elas remuneram melhor os seus operários, no caso da Seara e da Aurora, que são frigoríficos que têm operários clássicos, operários ainda como a gente imagina que são operários. Tem pessoas ali, inclusive, é uma grande discussão que se tem nos frigoríficos há muito tempo, né? Pessoas que passam muitos anos ali cortando carne de animais, dissecando animais e tal. Você tem uma questão de saúde mental, enfim, tem muita coisa que envolve. O quanto elas são diferentes das empresas ultracapitalistas que a gente tem no mundo.
Então, isso é uma grande discussão. O quanto a gente tem ali que são subsídios que fazem, de fato, uma diferença para a economia brasileira ou só projetam concentração de renda? A gente tem um campo no Brasil cada vez mais mecanizado. Você tem fazendas, principalmente onde você não tem animais, que dá um pouco mais de trabalho, claro, mas onde você tem plantação, você toca fazendas inteiras que eventualmente são área do tamanho de municípios do interior do país, com 2 pessoas, com 3 pessoas, com salários baixíssimos. O quanto esse subsídio é revertido em benefício do país ou o quanto esse subsídio é pernicioso e ele produz a concentração de renda que a gente está vendo. Então tá aí, ó, tá fácil. Não precisa fazer o que o Capelli falou, claro, de modo irônico, passar a régua em 10% que você já tira 50 bi. Agora, se você for olhar caso por caso, empresa de telemarketing, William, com subsídio, para quê? Empresa de telemarketing com subsídio. Qual é a função estratégica no capitalismo brasileiro você dá subsídio para empresas de telemarketing? Para onde vai o subsídio? Que é outra Como máquina de moer precarizado, né, Demore? Essas empresas de telemarketing, outra máquina de moer jovens trabalhadores ultra precarizados. Exatamente. Então, a se discutir tudo isso agora, né? Que bom que essa lista foi publicada. Essa lista é importantíssima, a gente tem que girar essa lista. Como diz o Capelli, eu espero que essas pessoas levantem as mãos, né, Vivi? E falem, não, tudo bem, eu já tenho demais, gente, para 28 gerações da minha família, pode tirar um pouquinho do meu aqui para a gente não ter que mexer no Bolsa Família, tá? Vamos puxar uma cadeira para a gente sentar e esperar, né? Porque vai cansar a gente esperar de pé. Exatamente. Eu digo mais, Sofia, esse pessoal continua rico por razões políticas, né? Todo mundo quer que o Brasil seja o grande fazendão. Ninguém quer o Brasil industrializado, ninguém quer o Brasil fazendo tecnologia de ponta. O pessoal quer o Brasil estar exportando commodity. Exatamente. Eu acho muito interessante como se cria todo o discurso liberal falando de como o empresário, coitadinho, é atacado pelo Estado malvadão. Gente, isso, se muito, acontece com o pequeno empresário. Os grandes empresários, eles não são ferrados pelo Estado malvadão porque eles mandam no Estado. Eles mandam no Estado. E se você, pequeno empresário, acredita que está na mesma categoria que eles, você está muito, mas muito enganado. Eles escolhem presidente, eles escolhem ministro. A Globo derrubou ministro nos tempos que ela tinha mais poder. Fica a dica, gente. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. É isso aí, Sofia. Vamos embora. Para o pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que daqui a pouco a gente volta com mais. Até!